Em Blumenau agora, 10h06. Notícia na manhã. Oferecimento Rudnick. Energia solar sem arrependimento. Entrevista. Experiências parapsíquicas estarão em evidência durante a Semana da Conscienciologia, que acontece em Blumenau com eventos gratuitos agora de 1º a 7 de julho. E para falar sobre essa programação, para falar também sobre essa realidade da consciência, conosco aqui na Rádio CBN, o Fábio Marques e a Simone Zolê, que são pesquisadores da Conscienciologia. Simone, muito bom dia. Bom dia, Denise. Fábio, também muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia. Importante colocar esse assunto em pauta e para começar com maior esclarecimento, dividindo com a nossa audiência, para aqueles que desconhecem essa área, desconhecem esse estudo, apresenta um pouquinho mais sobre a Conscienciologia, o que significa isso, por favor. A Conscienciologia ela é uma tentativa científica de explicar o processo da espiritualidade. Então é trazer para o campo da ciência uma série de fenômenos que as pessoas vivenciam e que às vezes elas não conseguem ainda denominar de maneira científica, né? Então ela tem o propósito de organizar isso em termos de ciência e ajudar também as pessoas a desenvolverem capacidades humanas que vão além dos 5 sentidos físicos. Quando a gente fala em desenvolver capacidades humanas, são o que? Experimentar ou entender o que são essas habilidades parapsíquicas? Seria mais ou menos isso também, Simone? Isso, exatamente, Denise. Um exemplo mais comum, assim, que a gente vê, né? Por exemplo, você saiu de casa super feliz da vida, com bom humor, né? E aí você, decide entrar numa loja, e a hora que entra naquela loja, você sente, nossa, mas que dor de cabeça, que pesado aqui. Então, o que é isso, né? Um simples sentir e ter essa experiência já demonstra, né, para a pessoa que, mas se eu estava bem e entrei num ambiente e fiquei diferente, né, não fiquei tão bem, ou ao contrário, né, não estava bem, entrei num ambiente, entrei em contato com uma pessoa e fiquei melhor, o que aconteceu aí? Então, essa ciência da consciência, ela estuda essas interações também de um indivíduo para outro, que é uma troca de energias que ocorre, e essa energia, ela tem informação. E qual é a informação? A informação do que aquele ambiente, do que as pessoas estão pensando e sentindo naquele local. Então, conforme o que você pensa e sente, é emitido um padrão de energia ao seu entorno, à sua volta. Né? Agora imaginam várias pessoas, não tem nas empresas o tal do clima organizacional? O clima organizacional é isso também. O paraclima organizacional, né? O conjunto de pensamentos e sentimentos que aquela equipe tem sobre aquele lugar, sobre aquele trabalho, e que gera um padrão de energia ou mais saudável, ou mais positivo, ou mais negativo, e mais, às vezes, que promove doenças, né, e tudo. Então, a gente estuda essa realidade também, que está aí no dia a dia, né? E muitas pessoas não conseguem associar, por exemplo, justamente esse sinal que você mencionou, né, de tá tudo bem, chega no ambiente ou recebe alguém e as coisas mudam, acabam dando outras desculpas para esses gatilhos. Tô cansado, foi o calor, né? E quando se tem uma explicação, um aprofundamento dessa ciência da consciência, vai entender que não é bem assim. Existem energias ao entorno, essas energias estão aí sendo sentidas e também absorvidas ou repassadas. Exatamente. E toda interação humana, ela envolve uma troca de energia entre essas pessoas. Então, uma situação também que é relativamente comum é quando você vai interagir com uma pessoa que às vezes está com dor de cabeça e começa a sentir a dor de cabeça que a pessoa estava sentindo. E a pessoa, por sua vez, sente um alívio daquela dor de cabeça. Então, o que aconteceu ali? Aquela energia que a pessoa estava tendo, que estava às vezes com algum tipo de bloqueio, né, energético, e alguma energia gravitante ali, aquele desequilíbrio ele é compartilhado, né? E a outra pessoa, estando mais saudável, consegue ajudar a outra que estava com dor de cabeça a ter um alívio daqueles sintomas. E essa palavra difícil para mim de falar aqui, parapsiquismo. Eu confesso que eu tive dificuldade de tentar treinar ela fora do ar e agora tropecei na palavra. Essa palavra, justamente com a Conscienciologia, estão lado a lado, né, caminhando juntas, uma faz parte da outra, ou não tem uma relação totalmente quando não se tem um aprofundamento justamente dos estudos? O parapsiquismo com a Conscienciologia. Se é um termo utilizado só pela Conscienciologia, e, na verdade, assim, são duas coisas que formam uma só, ou Isso. São duas áreas que se complementam?
é que o parapsiquismo, ele já é estudado também por outras linhas, né, do conhecimento. Já é um pouco, vem lá desde o orientalismo, né, questão oriental e tudo. Então, várias outras linhas já estudam essa... É como se fosse assim, uma percepção além dos 5 sentidos, é uma parapercepção. E aí ficou parapsiquismo, porque vai além desse psiquismo da psicologia, né? Da psique, né? Que a gente conhece geralmente na ciência mais convencional. Né? Então, não é só a Conscienciologia que estuda isso, né? Tem outras linhas que também estudam. E aqui em Blumenau acontecendo então agora, de 1º a 7 de julho, essa semana especial, a Semana da Conscienciologia, inclusive com eventos gratuitos. Falando dessa programação, falando desse evento, como é que ele foi pensado? Como é que estará sendo realizada em Blumenau a Semana da Conscienciologia? É uma união e reunião, né, de vários professores, pesquisadores, cada um tem uma linha ali de pesquisa. Tem um que pesquisa mais a questão da clarividência, né, você ver além dos seus olhos físicos, né, essa outra realidade energética, multidimensional, que vai estar lá conosco, inclusive na segunda-feira, fazendo uma palestra lá na Unisociesc. Que é gratuita, né, aberta. Outro pesquisador e professor também vai falar da questão da sinalética parapsíquica. O que é isso, né? A sinalética, como assim? Imagine que cada um de nós, nós somos também uma espécie de um radar, né? Que você capta tanto a energia que vem de fora, quanto percebe a sua, né? Então, de dentro para fora e de fora para dentro. E tem uma forma de você perceber quando essas energias, você pode, quando elas estão ou vão te fazer mal, ou você pode ajudar de alguma forma, né, naquele ambiente, aquela pessoa. Então, tem sinais que a gente percebe no nosso corpo, né, através de sentimentos, ou algum pensamento, através da própria energia, que podem ser identificados, e você vendo o padrão desses sinais que são captados por você, através das suas energias, você pode identificar melhor como lidar com isso, com aquela situação, com aquela pessoa, né? E esse professor, na terça-feira, vai estar conversando, trocando, trazendo as experiências dele de técnicas que as pessoas podem aplicar para identificar esses sinais que são delas, né? A maneira como ela identifica. E são muito particulares. E são muito singulares, muito e aqui, particulares. Então, né? resumindo, que seria a sinalética parapsíquica, como você mesmo mencionou. Então, a ideia é utilizar, realmente utilizando essa sinalética parapsíquica para poder se entender, compreender esses sinais. Exato. E melhorar isso. Para si mesmo. Para si mesmo e para o teu entorno, para as pessoas ao teu redor também, né? Às vezes você pode identificar, puxa, mas aquela pessoa não falou nada, mas ela não está bem, né? Ela precisa de ajuda. E aí você identifica através desse teu sinal, né? Que dá aquela apitadinha, né? Aquele sinalzinho que liga para você. Aí você tem uma técnica para você poder, de repente, você auxiliar aquela pessoa com as suas energias, né? Ela ficar melhor, se sentir melhor, né? Melhorar os ambientes ao teu redor. A identificação dessas sinaléticas ajuda a pessoa a ter mais lucidez em relação ao próprio processo dela do parapsiquismo. Já é um caminho para o parapsiquismo dela. E a sequência dessa programação realmente especial começa no dia 1º, vai até o dia 7 de julho, né? De segunda a domingo, isso na próxima semana. E a sequência dos assuntos pensados e os convidados também que disseram sim para estar nesse momento de união e reunião, como você mesmo mencionou. Né? E a ideia, assim, não é o professor chegar lá e ele tem a verdade absoluta nas mãos, né? A nossa ideia sempre é compartilhar, é trocar experiências, vivências desses professores e pesquisadores com as pessoas interessadas, né, que vão lá sobre o tema. Então, é uma troca mesmo, é um compartilhar de técnicas, experiências, para as pessoas poderem realmente aplicar isso na vida delas, no dia a dia, no trabalho, na família, né, onde elas estiverem. Até porque o parapsiquismo ele não está longe, ele não está distante, ele está no dia a dia das pessoas. Né? Então, a questão toda é começar a identificar isso que está no dia a dia. E não tem nada de sobrenatural, assustador, nada disso. É uma coisa natural, fisiológica, que faz parte da nossa vida. E entender isso é uma maneira também de trazer mais saúde para as pessoas e contribuir também para a sociedade. E o interessante é que, inclusive, quem tem pet em casa, né, aquele gatinho, cachorrinho, eles também percebem energia.
Já aconteceu com vocês, do teu cachorro, tá lá, chegou uma visita, o cachorro dá aquelas olhadas de rabo assim, na lateral e sai de fininho, né? Ou o gato, né? Sai de fininho, nem chega perto da pessoa. E às vezes tem outra visita que ele não larga. Né? E tem aquela visita que ele nunca foi com ninguém. Chegou aquela visita nova, o gatinho pulou em cima do colo da pessoa. Por que será, né? E aí, você explicando, seriam que as boas energias? As boas energias da pessoa que consegue equilibrada. equilibrada. Exatamente. Ela está mais equilibrada. E quem não tem, por exemplo, né, esse tipo de interpretação, ou quem não consegue ter esse equilíbrio das energias através desses estudos, através de um aprofundamento dentro da Conscienciologia, é possível melhorar? Sim. É possível, de repente, tirar esse lado, digamos assim, ruim, negro, e trazer o lado da luz, da beleza, da cor? Sempre. Depende só da pessoa. Então, qualquer pessoa que queira melhorar, se autoconhecer para ficar melhor e para até poder melhor ajudar os outros também, né? A si mesmo e aos outros, para tudo tem uma técnica boa nessa vida, né? Então, a gente trabalha muito com ferramentas e técnicas de auto-pesquisa e de autoconhecimento para a pessoa ficar melhor, para ela se equilibrar, ser uma pessoa melhor, né? É a própria questão do desenvolvimento da força energética da pessoa, né? A pessoa vai para a academia e isso melhora a saúde dela, porque ela trabalha o corpo físico. Mas a gente tem um outro corpo, que é o corpo das energias. E na medida que a pessoa vai trabalhando essas energias no dia a dia dela, esse corpo vai ficando mais forte também, e ficando mais forte, ela vai ficando menos suscetível às energias negativas dos outros, dos locais, e ficando mais capacitada para ajudar as pessoas com aquela força energética que ela tem positiva. Inclusive a própria saúde dela, né? Um exemplo, a própria homeopatia, ela trabalha com a questão energética, né? Dos elementos, né? Muitas pessoas comentam que o corpo fala, ele dá sinais, e quando a gente realmente percebe alguns sinais no nosso corpo, muitas vezes são relacionados justamente a essa questão energética, alguma sobrecarga que às vezes não percebemos, mas estamos ali ou absorvendo ou já vivendo aquilo mesmo. Exato. E depois as doenças vêm para mostrar o que o corpo está. É uma consequência, a doença é uma consequência. Toda doença, normalmente ela evolui em 3 níveis. O primeiro nível é o nível sensorial, a pessoa sente alguma coisa errada e o médico não consegue explicar o que está acontecendo com a pessoa. Os exames laboratoriais são todos normais e normalmente o médico só tem a aconselhar para a pessoa algum tipo de mudança no estilo de vida dela, algum cuidado a mais com a saúde, mas ele não identifica nada naquele momento. Mas se ela não muda o estilo de vida dela, ela evolui para o segundo nível do adoecimento, que é o nível funcional. Então, ela sai do nível sensorial e começa a ter alteração de função. E se ela não muda, ela vai para o terceiro nível, que é o nível lesional. Então, já começa a ter lesões. Um exemplo disso, por exemplo, a pessoa que sente muita angústia. Vai no médico, a pressão está normal, frequência cardíaca, tudo estável, mas ela sente que tem algo errado com ela. O que é isso aí? É o nível sensorial, mas ela já está percebendo as energias dela, que já tem algum bloqueio no cardiochakra, tem alguma coisa que precisa ser mexida. Se ela não mexe com aquilo, aquela doença vai evoluir para o corpo físico dela. E aí pode causar hipertensão, que é o nível funcional, e se ela não mudar isso, ela vai para o terceiro nível, que é o nível lesional. Ela pode, por exemplo, desenvolver um infarto. Então, dá a importância da gente começar a entender esses sinais lá no início, porque as energias, elas são as primeiras a responder ao nosso estilo de vida, ao nosso pensamento. Então, a pessoa que tem um pensamento negativo, ela tende a ter as energias mais travadas, mais bloqueadas. A pessoa mais feliz com a vida, e é isso os indianos já traziam isso também, que é a felicidade enquanto um indicador de saúde. Então, quanto mais feliz a pessoa é, maior o nível de saúde que essa pessoa tem. E eles traziam também que a felicidade ela pode ser um promotor de saúde, porque na medida que a pessoa se conecta com pessoas mais felizes, ela começa a ficar mais saudável também. Interessante às vezes o pessoal pensa, mas como é que eu vou pensar só positivo, né? A vida não é assim, né? Um mar de rosas, né? Tem as dificuldades. Dificuldades existem, a pessoa feliz consegue passar por eles de uma forma mais equilibrada. Exatamente. Não se entrega na primeira curva, digamos assim. Então não é a situação que acontece com a pessoa que vai determinar o resultado na vida dela. É a maneira como ela olha para aquele contexto, para aquelas pessoas, para si mesma, porque não adianta nada, você passa pela situação, imagina, você ficar pensando mal de você, por exemplo. Eu não consigo, eu não posso, né? Não sei o quê. Então, esse pensar mal de si mesmo e pensar mal dos outros e da situação... tem um impacto energético direto. Tem um impacto energético direto. Então, os resultados não vão ser aqueles que você imaginou.
E a né? energia atrai, né? Ela funciona como imã. Então, a pessoa que tem um pensamento negativo, ela atrai, de fato, energia negativa para o campo dela. Né? E ela vai se intoxicando com isso ao longo do tempo. Para pessoas mais religiosas, eles afirmam que isso é fé, é acreditar num Deus e, ao mesmo tempo, também pedir para Deus toda essa sabedoria, essa proteção, essa luz de dentro para fora e de fora para dentro também. Que são as energias, são as consciências mais evoluídas, né? Essa figura de Deus, né? Dos próprios santos, né? E todo esse pessoal são pessoas o quê? São consciências mais maduras, né? Mais evoluídas, que souberam lidar com toda essa situação aí e estão aí para ensinar também, né? Habilidades parapsíquicas. Fábio Marques e Simone Zolé. Fábio é médico, né, Fábio? Sim, sim. Vocês também são pesquisadores da Conscienciologia. Vocês têm habilidades parapsíquicas? Olha, Todos temos. Todos temos, né? Até o nosso gato, né? Mas eu tenho uma história curiosa, né? Porque desde criança, né, eu sempre tive a saída fora do corpo, né? A projeção consciente ou projeção astral, como alguns conhecem. E essas saídas para fora do corpo me mostravam algumas realidades. Eu via as coisas que a minha família estava fazendo, né? E depois ia checar e era aquilo mesmo, né? E aquilo, eu não me assustava, eu achava normal, eu achava que todo mundo entendia aquilo e que era natural, né? O processo da telepatia, né? Muito com a minha irmã, né? O processo, a gente só se olhava, ou ela estava à distância, estava em outra cidade, em outro local, e ela vinha na minha tela mental, na minha cabeça, e eu já sabia que ela precisava de mim, ou vice-versa, ela me via na tela mental, eu sabia que eu precisava dela e a gente já se ligava, né? Então, isso era muito comum, né? Tanto para mim quanto para minha irmã. Mas a minha família não explicava muito, e na minha época, eu sou de 75, tá? Então, não tinha muita explicação, né, para essas coisas. Eu não tinha internet, gente, né? Hoje vocês dá um Google aí, né? E antes não tinha isso. Então, depois que eu fui para a faculdade e tal, que eu fui conseguindo acessar informações mais técnicas a respeito disso, né? Mas até então eu ia vivendo e levando isso de maneira natural, só que sem falar para as outras pessoas, que depois, quando eu tive 10, 11 anos, eu pensei, mas não é todo mundo que fala sobre isso. Então, eu vou precisar ficar mais quieta, não posso falar, né, sobre isso, porque não é todo mundo que entende. Mas os anos passaram, você foi crescendo e foi buscando depois sim, mais conhecimento, foi exatamente. buscando esse conhecimento para poder se compreender que não era tão anormal assim. Não era normal, eu não estava louca, né, porque às vezes você pensa, meu pai, e agora, será que eu tô doida, né? E não, né, você vai, faz todos os testes lá de psiquiatria, que não tem nada, tá normal, entende? Então, isso é um problema, inclusive, né? Quantas crianças são encaminhadas, às vezes, para o psiquiatra, porque elas têm percepções que vão além dos 5 sentidos. E, às vezes, identificam, inclusive, os amigos invisíveis, né? Relatam coisas para os pais, e os pais se assustam com isso, mandam para determinados médicos que se assustam com isso também e começa, às vezes, até dar medicações. E para muitos outros, no mundo infantil, para alguns adultos, seria normal ouvir das crianças que têm seus amigos. Isso é normal, tem amigo invisível, normal. né? A gente tem até algumas pesquisas e livros voltadas para os pais, né? Explicando essa questão das crianças. Inclusive, existem muitos relatos das crianças até os 6 anos de idade sobre o que elas estavam fazendo antes de renascer. Tem até livros e pesquisas muito interessantes sobre isso, né? Tem um até de um aviador, né? Chama Voltei, que é muito interessante, relata todo o caso dele desde criança. Acho que vale a pena, quem tiver curiosidade, dar uma olhada, né? Rapidamente, Fábio, eu não ouvi de você as tuas habilidades parapsíquicas. Eu tive uma experiência bem marcante na época que eu estava na faculdade de medicina, porque para mim era muito claro que existia vida após a morte. E na medicina não contemplava isso naquele momento. E eu comecei a estudar isso, porque, mas eu intuitivamente eu sei que isso existe. E eu comecei a correr atrás desse tipo de informação. E aí me deparei com um livro chamado Despertar para uma Nova Dimensão, de um médico chamado Francisco de Biase. E ele falava de algumas técnicas para você conseguir sair do corpo. Porque eu sempre fui muito da ciência, mais cético, e eu precisava de evidências concretas, né, das coisas. E eu precisava contrapor aquilo que estava sendo trazido na faculdade com alguma coisa concreta também. Não adiantava só a fé para mim. Eu precisava vivenciar aquele fenômeno. E aí, a partir do momento que eu comecei a aplicar aquelas técnicas, eu tive uma sequência de projeções lúcidas, ou seja, saída lúcida do corpo, ao longo de vários dias, que me ilustraram de maneira muito clara
que a realidade é muito maior do que essa realidade intrafísica. E isso, para mim, foi muito importante do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista profissional. Com isso, eu continuei na faculdade de medicina, mas com uma visão compatível com aquilo que eu tinha realmente dentro de mim. Mas foram experiências lúcidas de você sair do corpo durante vários dias, inclusive com ajudas, né? Com ajuda para que isso aconteça do ponto de vista extrafisicamente, que a gente chama de amparadores, né? Eles vêm e eles ajudam a gente a ter essas experiências. E para entender um pouquinho mais sobre essas experiências, para ouvir e para falar das suas experiências, então Blumenau recebendo a Semana da Conscienciologia, agora de 1º a 7 de julho, são eventos gratuitos ao longo de toda a semana. Em qual local essa semana acontece? Temos mais de um local ou é tudo centralizado no mesmo ambiente? Vão ser 2 locais, né? Na segunda-feira, agora, o local vai ser lá no auditório da Unisociesc. Então, estão todos convidados. E na terça, quarta e na quinta, vai ser lá na nossa sala, na Martin Luther 111, que nós chamamos de Hub Conscienciológico, onde há várias outras equipes de pesquisadores, né, da Conscienciologia, que se reúnem lá. E a gente vai levar vocês lá para o espaço para vocês poderem conhecer. Fica no 7º andar. Fica no 7º andar, Master Center. no edifício Master Center, lá na Martin Luther King. Isso, Martin Luther, né? Isso. Martin Luther 111. E no sábado, de novo, lá no auditório da Unisociesc, super parceiros, né? Sexta-noite e sábado. Sexta-noite. Sexta, das 19 às 20h30. Das 19 às 20h30. Está vindo um pesquisador lá de Foz do Iguaçu, inclusive com o livro A História do Parapsiquismo. E no sábado o curso com esse mesmo pesquisador na Unisociesc. Aí nesse caso, sábado do dia 6 de julho é das 9 da manhã até às 6 horas 18, da tarde. Exatamente. Domingo também tem uma programação especial e no Parque Ramiro Ridiger. Isso, estando o tempo bonitinho, né, sem chuvas, estaremos lá no parque esperando vocês para fazer umas atividades com a natureza, a energia das naturezas. Não esteja bom, a gente vai fazer atividade na sala. Isso, domingo, dia 7 de julho, gente, das 10 até o meio-dia. No primeiro momento, então, o local escolhido, o Parque Ramiro Ridiger, para poder fechar, então, a semana aqui em Blumenau, a Semana da Conscienciologia. A gente está também terminando aqui o nosso tempo na Rádio CBN para buscar mais informações, para poder estar com vocês. São programações gratuitas, mas assim, as vagas são limitadas. Como é que é a orientação também para o público? Tem vagas limitadas devido ao tamanho, né, ali da sala e do local. Então, quem tiver interesse, corre lá hoje ainda. Se inscreve pelo Simpla, né? Então, clicando lá no Simpla, você já identifica ali a semana, né? Você pode buscar a Semana da Conscienciologia no Simpla, vai aparecer os eventos. Isso. E tem o nosso site também, né, que é liderologia.org, que lá também tem todos os eventos. A pessoa pode entrar pelo site e se inscrever por lá. Liderologia.org. E eu tenho aqui um telefone de contato, 479-9942-8049, que é o WhatsApp mesmo, também. WhatsApp. Ligando, pode buscar mais informações. 479-9942-8049. O tempo passou voando para colocar esse assunto aqui em pauta. A gente poderia levar essa conversa para muito mais, né? Para muito mais oportunidades, mas por hoje agradeço demais por vocês estarem aqui para abrir um pouquinho mais a nossa cabeça sobre essa temática. Obrigada, tá? E que seja um grande evento para Blumenau, com certeza. Gratidão pela oportunidade, pelo convite. E aqui tem uma energia muito boa, viu? Esse prédio tem uma energia muito boa. Muito boa. Estamos felizes com isso, que a gente também tenta dar o nosso melhor e ajudar também, né? Ajudar e ser ajudado, e essa energia também passando muito por boa. todos nós. Fábio, obrigada também, tá? Obrigado. Conversamos então com o Fábio Marques, o Dr. Fábio, né, e a Simone Isolé, que são pesquisadores da Conscienciologia, e trazendo mais informações sobre a Semana da Conscienciologia, que acontece em Blumenau, com eventos gratuitos de 1º a 7 de julho.